A gente começa já, que você viu que tem muita coisa boa, né? Te disse que tem um papo sobre saúde bucal? Não poderia deixar de falar nunca de saúde bucal, porque a saúde começa pela boca. Não só pelo sorriso, que é o nosso cartão de visitas, né? A gente precisa saber que a gente tem que cuidar, porque ele chega primeiro e ele fala muito sobre a gente, mas também pela mastigação, pela nossa dentição e pensando também, como a gente está vivendo mais, na possibilidade da perda óssea. Então, para a gente falar sobre tudo isso e falar um pouco mais da terceira dentição, existe, viu? É que eu recebo o periodontista, implantodontista, citogeneticista, Dr. José Vicente Contatori. Seja muito bem-vindo, doutor. Uma alegria te receber, como sempre. Não podemos chegar muito perto para dar exemplo, apesar de que eu já tive Covid, todos os nossos telespectadores sabem. Mas a gente tem que manter a distância, até porque pouco sabe-se sobre essa doença, né, doutor? É verdade. E da minha parte, é um prazer estar com você no seu programa. Prazer é todo meu. Vou te pedir para sentar nesse cantinho aqui. Eu sento aqui e a gente já conversa. Olha, você estava acompanhando aqui a abertura do programa, eu realmente acredito que a saúde vem pela boca, né? E eu penso que não é só a questão do sorriso. Se a gente não tem uma boa mastigação, a gente não se alimenta bem. Faz sentido isso? Faz muito sentido. E nós trabalhamos hoje com perda óssea. E a perda óssea é um assunto importante porque a Organização Mundial da Saúde afirma que no mundo 80% da população tem perda óssea. Então, veja, já não é mais o problema da cárie, da destruição dental, e sim da reabsorção óssea. O antigo paradigma, ele sempre diz o seguinte, tá com perda óssea e não tem o que fazer e remove o dente. Então, esse tipo de tratamento é muito invasivo. E antigo. E antigo. Hoje nós fazemos um determinado tratamento que o paciente vai com a perda óssea para o consultório e nós não indicamos a extração do dente. Nós vamos fazer o que nós chamamos de uma reposição celular, que é uma regeneração óssea. Na realidade, o que é perda óssea e como funciona o osso? O osso tem duas corticais externas e a medula no meio. Então, quando você mastiga sobre o dente, a força resultante cai sobre o osso. Quando o impacto da mastigação cai sobre o osso, o que acontece? Todos nós, sem exceção, perdemos células ósseas na cortical. Só que, neste momento, essa célula que foi perdida na cortical, ela emite um sinal químico para a célula da medula mais próxima e essa célula é ativada e repõe, faz mitose e repõe a célula que perdeu. Então, veja, o osso é um tecido que ele consegue se automanter. Por quê? Porque à medida em que você perde células na cortical e repõe essas células pela medula, você não tem um déficit de células. Vai equilibrando. Se não tem um déficit de células, não tem perda óssea. Sim. Nos nossos estudos, que começamos há 20 anos atrás, nós observamos que num determinado momento a célula da medula óssea fica inerte. E no momento em que ela fica inerte, muda toda a programação do paciente. Porque neste momento ele começa a perder células e não repõe. E por que ela fica paralisada, inerte? Porque nós temos um patógeno que entra... é patógeno? É uma bactéria que entra por baixo da gengiva e esse patógeno, quando ele entra por baixo da bolsa, a primeira coisa que ele vê quando ele olha para baixo é osso, é célula óssea. Então ele vem e acopla na membrana celular dessa célula óssea. Quando ele acopla, ele joga dentro dela um RNA de interferência. Esse RNA de interferência do patógeno vai mudar a programação de proteína que essa célula fabricava. Então ela para de fabricar. Ela fabricava uma proteína certa e ela se multiplicava, não ficava A inerte. gente tem ouvido muito esse termo, RNA. O que significa RNA? O RNA, no núcleo nós temos o nosso genoma. O genoma é o quê? É o DNA. O DNA é a nossa molécula informacional. O DNA tem que mandar uma mensagem para o citoplasma para que ali no citoplasma da célula ela produza o quê? A proteína certa. Ele não sai da célula, ele não pode sair da célula. Então ele vai fabricar um RNA mensageiro que sai em forma de uma fita
trazendo a mensagem para o citoplasma. Então, esse RNA mensageiro, quando ele chega no citoplasma, nós temos uma estrutura com duas partes, assim, como a mão superior e inferior. O RNA mensageiro, ele entra da direita para a esquerda dentro do ribossomo. E a capacidade do ribossomo é o quê? Ler a mensagem do DNA que está inserido no RNA. Gente, é interessante, né? Dá para fazer até um desenho animado dessa história tão complexa. Exatamente. Mas é lindo da gente ver como que é a natureza, como é a que natureza. É a criação. Então, ele vai lendo o ribossomo e vai acoplando aminoácido. Vai lendo e vai acoplando. Então, uma cadeia linear de aminoácido, vamos supor que o DNA está orientando a célula a fabricar uma proteína azul. E, na realidade, na leitura do ribossomo, a célula vai produzir a proteína azul. Ela nunca vai ficar inerte. Agora veja, o patógeno que entrou por baixo da gengiva acopla na membrana celular. E quando ele acopla na membrana celular da célula óssea, ele injeta nela o RNA de interferência do patógeno, que tem a capacidade de tirar aquele RNA mensageiro que estava sendo lido até então e entra o RNA de interferência do patógeno no ribossomo. Então, a célula, o ribossomo começa a ler e já fabrica não uma proteína azul, ela fabrica uma proteína verde. A hora que a célula se dá conta que não está mais fabricando a proteína correta e sim uma outra proteína, ela fica o quê? Inerte. Desistiu. Desistiu. Nesse momento, você perde células e não repõe. Perde células e não repõe. Perde e não repõe. Então, vamos definir o que é perda óssea. O que é perda óssea? É um déficit de células. Eu deveria perder células e repor. Então, esse tal de patógeno está presente em todas as bocas? Em todas as bocas. E ele vai sempre fazer essa interferência toda, bagunçar esse ciclo e fazer todo mundo ter perda óssea? Esse patógeno, o normal, de quando você dorme, quando você acorda, é ter 2 gerações desse patógeno. Porque nós temos um contrato de serviço com esse patógeno. Ele vai morar na boca, esôfago e estômago. E, ao mesmo tempo, quando você faz o bolo alimentar umedecendo e quando você engole o bolo alimentar vai descer pelo esôfago, esse patógeno elimina a enzima no bolo alimentar que, enquanto ele desce pelo esôfago, vai fazer a quimiossíntese, a primeira fase digestiva. Então, o patógeno é importante na nossa boca. Porque eu já estava aqui pensando, por que a gente não arranja um jeito de matar esse patógeno? Não. Ele tem importância, tem uma função. Agora, veja. Aqui é o osso, minha mão esquerda. A gengiva cobre o suporte ósseo. Está aqui. É o apoio ósseo da gengiva. Muito bem. O osso começa a reabsorver. Quando você força essa gengiva, se ela não tem apoio, ela abre, ela descola. Quando ela descola, vai formar uma bolsa. Começa a reter resíduos, biofilmes dentro da bolsa. E você vai limpar com a escova daqui para cima. Você não vai conseguir limpar dentro da bolsa. Então, quando esse patógeno se dá conta que existe bolsa, ele adora essas bolsas. Claro, ele vai se alimentar, ficar forte, se multiplicar. Exatamente. Eles vão entrar aqui nessa bolsa e vão começar a se alimentar desses resíduos, faz a digestão, absorve o que é importante para eles e elimina uma enzima. Eles produzem 100% de enzima. A gengiva, Cláudia, está descolada. 80% dessa enzima sai pela gengiva descolada. A enzima é ácida, entra em contato com a saliva ficou com pH ácido. Conclusão, todo paciente que tem perda óssea, o pH salivar é ácido. Uma das consequências do pH ácido, doutor, quando eu acordo com uma halitose muito forte. Mau hálito, boca tá, gente? Amarga. O que está acontecendo? Isto é, a produção de enzima durante a noite foi muito grande, porque esse patógeno, num pH ácido, ele se multiplica a cada 15 minutos. Se você dorme 8 horas, você vai multiplicar 8 por 4, porque são 4 gerações de patógeno por hora. De uma noite para o dia, o paciente acorda com 32 gerações de bactérias. Isto é, uma virulência muito forte. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que limpar totalmente essas bolsas. Nós limpamos com ondas ultrassônicas. Acompanha essa onda, quando ela penetra na bolsa,
um jato de água. E esta água que eu uso, ela tem um pH 10,24. É uma água acima de 7. Ela é totalmente alcalina. Mas por que o senhor usa essa água alcalina? Para combater já o pH 2,0. Isto é, o dentista pode fazer o que for na boca. Se o pH continuar ácido, o patógeno vai se reproduzir a cada 15 minutos. Ele dormindo 8 horas, você multiplica por 4, ele vai ter uma interferência numérica de 32 gerações de bactérias da noite para o dia. Nossa, que interessante. Eu falei tanto de água alcalina aqui uma época, né? Agora descobriram uma fonte maravilhosa da água rárida, que é a água mais alcalina do planeta, né? Então tem mais funções dessa água alcalina. Tem mais funções. Então, conclusão, eu usando essa água, eu vou subindo o pH, o pH. Qual o pH ideal do paciente? 7,8. Isto é, ele inicia o tratamento, eu faço com a tarjeta a medição do pH e anoto. A cada sessão que eu vou trabalhando, depois da sessão, eu vou medindo o pH e eu constato que o pH vai subindo. Quando o pH chega a 7,8, o mesmo patógeno, que num pH ácido ele se multiplica a cada 15 minutos, num pH 7,8, muda o metabolismo todo dele. Ele multiplica-se cada 4 horas. Olha lá. Isso quer dizer, se você dorme 8 horas e ele se multiplica a cada 4 horas, você tem duas gerações, que é o normal. Então, o paciente que tem esse pH ácido, que tem a perda óssea, num determinado momento, ele tinha o pH salivar 7,8. Mas com o descolamento da gengiva, com formação de bolsas, entrada de biofilmes e bactérias, elas foram se multiplicando de tal forma, a quantidade de enzima aumentou violentamente. Conclusão, o pH 2,0. Ficou baixo. Então aí a hora que você consegue equilibrar o pH para a perda óssea. Então, um dos elementos que vai ajudar essa parada dessa perda óssea. Porque, na realidade, o que nós fazemos? Nós vamos fazer a aplicação do laser de 1.800 miliwatts e quando o laser ele entra na célula, ele faz uma coisa incrível. Ele neutraliza o RNA de interferência do patógeno que colocou o RNA de interferência na célula. Ele tira o RNA de interferência e o RNA mensageiro volta novamente a ser lido. Nesse momento, a célula volta a produzir a proteína azul e não mais a verde. A hora que ela reconhece que está produzindo a proteína azul, ela, bom, eu estou com o meu metabolismo normal, porque eu estou produzindo a minha proteína azul. Portanto, não há razão de eu continuar inerte. Nesse momento, ela começa a se multiplicar, Então, o nosso tratamento muda o sistema, porque até então você estava perdendo células e não repõe. Agora, com a ativação dessa célula que estava inerte, você perde e já começa a repor. Você começa já a equilibrar esse déficit de células. Bom, apesar dessa aula de ciências, eu amo, porque eu sou super curiosa. Se você conseguiu acompanhar, tenho certeza que você também ficou aí fascinado. Isso tudo, resumindo, te proporciona muito mais qualidade de vida, porque você consegue ter nova dentição. Temos algumas fotos para mostrar e é legal para você perceber que dá para ter aquele sorriso de volta, dá para ter saúde bucal. Pode colocar as fotos já para a gente poder falar delas. Isso é super importante. A primeira foto é a cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, eu tenho que ser um bom semeador, resolver o problema da perda óssea. Porque a perda óssea, o osso, ele tem pouca circulação de sangue. E essa pouca circulação de sangue não vai nutrir implantes, não vai nutrir enxerto. Então, não tem cirurgia enquanto nós diminuirmos a virulência e tratarmos a perda óssea, que é a primeira fase. Depois, então, nós vamos para a cirurgia. Nós atendemos esse paciente, que é do Reino Unido, é um português do Reino Unido, e ele tinha uma perda óssea muito grande na região superior e inferior. E a indicação dos dentistas lá na Escócia, onde ele mora, indicaram a remoção de todos os dentes. Isto é, eles trabalham de acordo com o antigo paradigma. Vai tirar o dente. O paciente diz assim, quero colocar implante. Olha, Cláudia, como o osso reabsorveu, ó, o tamanho vertical ficou com 2 milímetros. Não tem como. Como você vai colocar um implante de 13 parafusar? Não tem como. Então, o que o senhor vai colocar aqui? Uma dentadura superior ou inferior? Espera um pouquinho. Para fazer isso, conserva-se os dentes,
vamos regenerar, vamos aumentar a vida útil desses dentes e vamos fazer um trabalho de implantes e próteses corretamente sobre esse paciente. Então, olha o paciente restaurado. É outra vida. É outra conversa. Doutor, eu amei o nosso bate-papo e eu fico feliz a gente poder apresentar para os nossos telespectadores essa possibilidade. E isso é possível para todos que estão vivendo e sofrendo problemas com a perda óssea, Sem né? dúvida. Eu vou passar os seus contatos, porque eu tenho certeza que muita gente está querendo ir lá conhecer essa clínica, que é maravilhosa. Você está entendendo qual é o trabalho de um geneticista? Qual é o trabalho que o Dr. José Contatori faz e os benefícios que ele traz não só para os pacientes dele, mas para a ciência como um grande pesquisador? Pois é, meus parabéns, viu? O site é o www.odontologiacontatori.com.br, informações através do contatori@uol.com.br, mas eu quero que você entre no canal do YouTube do José Vicente Contatori, é assim mesmo, José Vicente Contatori, porque tem tanta aula legal, tem tanta explicação, você que ficou fascinado com essa história linda que é a nossa formação genética, como é que tudo funciona, entra lá porque você vai ficar ainda mais, tá? Na realidade, esse tratamento é uma luz no final do túnel para as pessoas que têm perda óssea e que sabem, na odontologia tradicional, vão precisar extrair os seus dentes. Isto é, nós não vamos fazer um tratamento invasivo, nós vamos fazer um tratamento conservador. Nada de extração dentária. Que maravilhoso. Ouviu dizer que você tinha que tirar todos os dentes e colocar dentadura? Faz isso não, vai primeiro lá. Marca um bate-papo, é no 11 50 55 10 15. 11 50 55 10 15. Aquelas fotos que a gente viu de um paciente que veio da onde? Do Reino Unido. Do Reino Unido, olha lá, ele estava longe. Você que está aqui no Brasil, aproveite esse grande cientista e pesquisador. Muito obrigada, doutor José Vicente. Obrigado a você. Foi uma alegria te receber, viu? Muito obrigado. Gostei muito desse papo. Eu fico encantada mesmo, porque, gente, a criação de Deus é muito perfeita, né?